Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes e aqueles que estão nos diferentes lugares, países, ministros e congregações, irmãos e irmãs, e também missionário Miguel Bermudes Marim. Que as bênçãos de Cristo, nosso Salvador, sejam com todos vocês e os abençoe grandemente e os use grandemente em sua obra neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo, e nos abra o entendimento e as Escrituras para compreender. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, vamos ler em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, e Efésios, capítulo 2, versículo 19. No capítulo 6, versículo 10 de Gálatas diz: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E em Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz: assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21 nos diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é a família da fé. Podem sentar, queiram ter a bondade. A família da fé, a família da fé em Cristo e da fé de Cristo é a família de Deus, os filhos e filhas de Deus, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais já não são estrangeiros nem forasteiros no reino de Deus, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essas pessoas são os crentes em Cristo, nascidos de novo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, estes são os filhos de Deus através do segundo Adão. Através do primeiro Adão, os seres humanos vieram a este mundo sem vida eterna e com muitos problemas de saúde, porque Adão perdeu
a vida eterna física ao pecar. E por isso teve que morrer. Aos 900 e poucos anos, uns 930 anos, não chegou a 1000 anos, porque 1000 anos é um dia diante de Deus. Portanto, no milênio que ele pecou, nesse milênio, nesse dia diante de Deus, nesse dia morreu fisicamente e perdeu a vida eterna. Foi a vida eterna que perdeu Adão. E o título de propriedade regressou à destra de Deus, para ser reclamado no último dia pelo Messias príncipe, por Cristo, no céu, e trazê-lo à terra para restaurar todos os filhos e filhas de Deus, a família da fé, restaurá-los fisicamente à vida eterna, para o qual produzirá a ressurreição dos mortos crentes em Cristo em corpos glorificados, jovens e eternos, igual ao seu corpo glorificado, como diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21, no qual é importante ler para ter o quadro claro do que estamos esperando da parte de Deus. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Porquanto os crentes em Cristo, sua cidadania, como crentes em Cristo nascidos de novo, é celestial. Portanto, nossa cidadania do novo homem, como crentes em Cristo nascidos de novo, que formamos a Igreja do Senhor Jesus Cristo, essa cidadania é celestial, porque o novo nascimento não é terreno. Nossos pais terrenos não puderam nos dar o nascimento no reino de Deus. Mas Cristo, segundo Adão, nos dá este nascimento no reino de Deus, do qual falou a Nicodemos quando ele disse: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta: como pode ser isto? Cristo disse: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São João capítulo 3, versículos 1 ao 6. O mais importante para um ser humano na terra é nascer de novo, nascer no reino de Deus, no reino de Cristo, onde obtém a vida eterna e, consequentemente, se morrer, vai ao paraíso e, na vinda de Cristo, será ressuscitado em um corpo glorificado. Mas, se ficar vivo na terra, até este momento, a promessa é que seremos transformados ao soar a última trombeta, ou seja, a mensagem final de Deus, a mensagem que corresponde a este tempo final, para a geração oitava da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos diferentes gerações da Igreja, por exemplo, entre os gentios, a geração que começou foi a geração de São Paulo, geração paulina ou paulista, depois veio outra geração com
com outro mensageiro, outra era, outra etapa da igreja, a segunda etapa. Em seguida veio a terceira etapa com outro mensageiro, e nesta manifestação de Cristo em Espírito Santo através do mensageiro de cada era, trouxe filhos e filhas que, através da palavra criadora, foram chamados e juntados, os quais Deus produziu o novo nascimento e se tornaram parte da família da fé, da família de Deus, crentes em Cristo na era que lhes correspondeu viver, na geração que lhes correspondeu viver. Assim foi para a terceira, quarta, quinta e sétima geração, ou era da igreja, onde corresponde à era pentecostal, e seu mensageiro foi o reverendo William Branham. Houve uma geração quinta também, que foi a geração luterana. Em seguida, uma geração sexta, que foi a geração wesleyana. E, em seguida, a sétima dispensação, ou era, ou geração, foi a era pentecostal. E depois vem a era, ou geração, da era de pedra angular, onde Deus terá seus filhos e filhas, aos quais virá em sua segunda vinda, no meio daqueles que estiverem vivos neste tempo. E ele vem com aqueles que já partiram, os quais trará do paraíso, para ressuscitarem corpos glorificados. E quando os virmos ressuscitados, então nós seremos transformados. Tão simples assim. Quando a igreja reconhecer, a igreja noiva reconhecer a sua posição onde? No corpo místico de Cristo, a era que corresponde neste tempo final. Quando a igreja reconhecer sua posição, então virá o rapto, virá a ressurreição, a transformação dos vivos e o arrebatamento ou rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Em qual geração ou era estará a igreja do Senhor Jesus Cristo para a segunda vinda de Cristo? Na oitava geração. A geração da era da pedra angular. A era de ouro da igreja. A era para a vinda da pedra angular, que é a vinda de Cristo, pelo qual tem que ter uma era de pedra angular. Essa é a geração que receberá Cristo em sua segunda vinda e que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso acontecerá na família de Deus, na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, a casa de morada de Deus, como corpo místico de crentes, onde estão os crentes em Cristo, que também são templos espirituais, onde mora o Espírito de Cristo em carne humana. É aí onde se cumprirá a vinda de Cristo no último dia. Quando os judeus virem a Cristo, o anjo forte que desce do céu em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 11, vindo pela sua igreja, eles dirão: este é aquele que nós estamos esperando. Mas ele vem pela sua igreja, pela sua família, pelos seus filhos, na oitava geração.
Assim como Israel teve 7 eras da igreja hebreia sob a lei, e depois, na 7ª etapa, apareceu João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo, e depois veio a era de pedra angular, porque veio a pedra angular que é Cristo em sua vinda ao povo hebreu. A pedra que os edificadores rejeitaram veio na 8ª etapa, ou era, ou geração da igreja hebreia sob a lei. E agora estamos paralelos ao tempo da primeira vinda de Cristo, esperando a segunda vinda de Cristo para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos no tempo mais importante de todos os tempos, para o qual, assim como para o tempo da era de pedra angular, do tempo de Jesus, houve uma mensagem, a qual foi preparando o povo para receber as bênçãos que Deus tinha para aquele tempo. Preparando o povo e preparando todo o sacrifício que ele realizaria e preparando o povo para receber o Espírito Santo e obter um novo nascimento. Para este tempo, a preparação também será para receber a bênção da transformação e obter o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, que é a dupla porção: a adoção dos filhos e filhas de Deus. A primeira porção é receber o Espírito Santo e obter a transformação espiritual, obter um novo nascimento. E então, a segunda porção é obter nossa transformação e assim obter o corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim é o que estará acontecendo neste tempo final, para o qual estamos na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o templo espiritual de Cristo, onde Cristo mora desde o dia de Pentecostes até aqui. Essa é a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e os crentes em Cristo como indivíduos são casa de Deus também. E formam a igreja, a casa de Deus, como corpo místico de crentes, todos os filhos e filhas de Deus, que são os filhos da fé, os membros da família da fé. São os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, são membros da família de Deus. Por isso, são filhos e filhas, e por isso chamamos a Deus Pai nosso, que estás nos céus. Somente um filho chama pai àquele que o gerou. E, porquanto Cristo, Deus, através de Cristo, nos gerou como filhos e filhas de Deus, ao produzir o novo nascimento através de seu Espírito, agora, na 8ª geração, estamos esperando a adoção como filhos e filhas de Deus, que é a redenção do corpo, a transformação de nosso corpo, a glorificação de nosso corpo, para assim
ter um corpo imortal, um corpo com vida eterna, como era antes da queda do ser humano. E agora, esperamos este momento, nos preparando para nossa transformação, para a adoção da família da fé, da família de Deus, dos filhos e filhas de Deus, nesta 8ª geração da Igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, 8ª geração de Cristo em sua manifestação final. Recordemos que de Eren era, Cristo em Espírito Santo tem estado em sua igreja, se reproduzindo em filhos e filhas de Deus, através de seu Espírito na sua igreja manifestado, de geração em geração de era em era, através do mensageiro de cada era. Essa é a obra que tem acontecido na casa de Deus, na família de Deus, a família da fé, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o templo espiritual de Cristo, onde mora Cristo em Espírito Santo. Em uma ocasião, São Paulo disse: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim, como Cristo disse numa ocasião: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Pensavam que falava do templo de pedras. O templo de pedras somente representava Cristo e sua igreja. Mas ele falava do templo do seu corpo físico, conforme São João capítulo 2. É que os crentes em Cristo, assim como Cristo, são templo de Deus, são templo do Espírito de Deus. Por isso Cristo dizia: o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. E na sua igreja, assim como Deus se esvaziou em Cristo, Deus se colocou todo em Cristo, Cristo se esvaziou em sua igreja, Cristo se colocou todo em sua igreja, todo o seu poder. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é a menina dos olhos de Deus. É e está no reino de Deus, na esfera espiritual. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus, mas quem nasce da água e do Espírito entrou ao reino de Deus. E a promessa da vinda do Filho do Homem é a igreja do Senhor Jesus Cristo, diz São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, que o Filho do Homem virá em seu reino, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o reino de Deus na esfera espiritual. E está no reino de Deus, na esfera espiritual. Por isso diz que nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação
com o eficaz poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. É a final trombeta que ele ressuscitará os mortos crentes nele em corpos glorificados e eternos e transformará os crentes que estiverem vivos no tempo final, na geração oitava. Quando a igreja reconhecer sua posição, disse o reverendo William Branham, então virá o rapto. Ou seja, que é preciso estar na posição, era ou geração correta para receber a vinda do Senhor, ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Ele não virá à primeira era, essa era já passou, tampouco a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima. Essas eras já passaram, mas Ele irá aos que formaram cada era e que estão no paraíso com seus mensageiros. Lá, Ele irá primeiro. Lá, fará um juízo aos mensageiros na sexta dimensão e, de lá, os trará à terra para lhes dar o corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado que Ele prometeu para todos os crentes nele. E aqueles que permaneçamos vivos neste tempo final, na geração correspondente, que é a oitava, a era oitava, a era de pedra angular, receberemos nossa transformação. É aí a etapa a qual Ele virá para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, Ele continua chamando aqueles que faltam para completar a sua igreja e os que já estamos para nos preparar para ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Porque pertencemos à família de Deus, à família da fé, à família do Pai Celestial, que, através de Cristo, em Espírito Santo, no meio de sua igreja, tem se reproduzido em filhos e filhas de Deus. Como o grão de trigo, através da planta de trigo, se reproduz em muitos grãos de trigo. E Cristo se reproduz em muitos filhos e filhas de Deus, os quais serão a imagem e semelhança de Deus, se tornarão iguais a Cristo, com corpos eternos, imortais e glorificados. Portanto, estejamos preparados para esse momento tão glorioso que chegará, onde veremos os mortos em Cristo ressuscitados em corpos glorificados, ou seja, que estaremos vendo milhares ou milhões de jovens iguais a Cristo glorificados. E então nós seremos transformados. E também seremos jovens para toda a eternidade. E então a morte desaparecerá. Não haverá morte daí em diante para os crentes em Cristo, que forem transformados estando vivos, e para aqueles que morreram e forem
ressuscitados em corpos glorificados. Por quê? São da família da fé, a família de Deus, filhos e filhas de Deus que estávamos em Deus eternamente, assim como fisicamente estávamos em nosso pai terreno, mas antes em nosso avô, antes no bisavô e assim por diante. Mas aparecemos, cada um na família correspondente, mas como crentes em Cristo. Aparecemos na família de Deus, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, composto por todos os crentes em Cristo. Grandes promessas de grandes bênçãos há para a família da fé, para os crentes em Cristo, os filhos e filhas de Deus que formam a casa de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde mora o Espírito de Deus. E é para este tempo final, para a geração, ou era, oitava, a era de pedra angular, que as grandes bênçãos que não se cumpriram ainda serão cumpridas para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Não somente para mim. É para todos os crentes em Cristo nascidos de novo que estarão na etapa, era ou geração oitava. Lembrem que o 8 representa eternidade. É a era do amor divino para todos os crentes em Cristo. E é aí onde permaneceremos até obter nossa transformação. Para isso é que é o chamado neste tempo final, para nos preparar para a nossa transformação, nossa adoção, que será a adoção, a transformação, a redenção do corpo físico, transformando nosso corpo em corpo glorificado, imortal, igual ao corpo glorificado que Cristo tem e jovem para toda a eternidade. É a meta de Deus para com cada um dos filhos de Deus, para com cada um dos membros da família de Deus, da casa de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Deus no Novo Testamento, e onde cada crente em Cristo como indivíduo também é um templo espiritual, onde mora o Espírito de Deus. Portanto, se há alguém que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você para que Cristo o receba em teu reino, o perdoe com seu sangue e o limpe de todo pecado. E seja batizado em água em seu nome, e Cristo o batize com Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento. E assim, nasça na família de Deus, na família da fé, a casa de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e consequentemente nasça no reino de Deus. E assim, entre ao reino de Deus com vida eterna. Se alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo, pode fazer nestes momentos e oraremos por você. Pode passar à frente e oraremos por você, e em cada país também. Pode passar à frente aqueles que
não receberam a Cristo para recebê-lo como seu único e suficiente Salvador para estar incluídos na oração que faremos nesta ocasião. Vamos dar alguns minutos enquanto passam aqueles que ainda não receberam a Cristo para recebê-lo aqui e nos outros países, e também as crianças de 10 anos em diante podem vir aos pés de Cristo. Cristo disse: deixai as crianças virem a mim e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, que Deus também estende a oportunidade às crianças e não quer que impeçam as crianças de virem a Ele. Podem continuar vindo em todos os países aos pés de Cristo para que estejam incluídos na oração que faremos dentro de alguns minutos. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados, Pai nosso que estás no céu, venho a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-os em Teu reino. Te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Aqueles que estão vindo aos pés de Cristo, nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração, na minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda e creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador, de um Redentor. Dou testemunho público de Tua fé em mim e de minha fé em Ti, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com o Espírito Santo e fogo e produza em mim o novo nascimento. Quero nascer de novo, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Torne em mim uma realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Aqueles que vieram aos pés de Cristo perguntarão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse em São Marcos, no capítulo 16, versículo 15 ao 16: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador, com corpos eternos, glorificados, imortais, e jovens para toda a eternidade. Bem podem ser batizados todos aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador nesta ocasião, para o qual deixo o ministro correspondente em cada nação, em cada congregação, em cada igreja,
E aqui eu deixo o reverendo José Benjamin Pérez. Na continuação, que Deus os abençoe e guarde, e será até o próximo domingo, primeiro Deus, em que estarei com vocês novamente. Próximo domingo? Aqui? Estaremos como 21. Estaremos como 21? Hoje é domingo 14, mais 7, 21. Assim que os verei no próximo domingo, primeiro Deus. Orem muito por mim, para que Cristo me dê o tema e todo o conteúdo do tema correspondente ao próximo, a próxima sexta-feira e domingo. E na sexta-feira será confirmado se eu estarei com vocês no domingo. Até onde eu entendo, estarei com vocês no próximo domingo. Mas para estar mais seguro, na próxima sexta-feira estarei com vocês e na sexta-feira lhes confirmo se eu estarei no domingo com vocês. Orem muito pelo culto da sexta-feira e do domingo também. Que Deus os abençoe e guarde, e os guarde, e deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez na continuação. Que Deus os abençoe e os guarde, e a viagem a Israel foi um êxito total. Depois veremos algumas das coisas de lá de Jerusalém. Bom, que Deus os abençoe e os guarde, e até a próxima sexta-feira e domingo, primeiro Deus. Orem muito por estas atividades da sexta-feira e do domingo. Deus os abençoe e guarde a todos.